Bem, a América Anglo-Saxônica ela é composta pelo Canadá e pelos Estados Unidos. E ela tem esse nome porque os povos que vieram colonizar ela eram os povos germânicos. Eles vieram colonizar ela e o nome deles eram anglo-saxões. Aí veio o nome daí. Bom, eles vieram para colonizar, ao contrário de Dom Pedro que veio, né, para o Brasil. Na verdade ele veio fugindo de Napoleão, mas ele veio para cá porque ele queria explorar. E lá eles foram para colonizar mesmo. Então vamos saber um pouco mais sobre os países da América Anglo-Saxônica. Bem, a formação territorial dos Estados Unidos ela é composta basicamente pela ocupação, anexação e compra de territórios. Bem diferente da do Brasil, que eu fiquei curioso até nisso, que era sobre todo mundo antigamente, eles ficavam só no litoral. E com a grande quantidade de café que estavam produzindo e que vendia muito, todo mundo começou a vir para o Sudeste, para São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, para conseguir mais dinheiro. Exemplos da formação territorial dos Estados Unidos foi Louisiana, um lugar que foi comprado de Napoleão por 15 milhões de dólares, muito, por um estado. Foi 15 milhões de dólares em 1803. Outro exemplo seria também o Texas, que em 1803 se declarou independente do México. Então, ele em 1845 se juntou aos Estados Unidos. Outros países que também se juntaram, que foram anexados, são Arizona, Califórnia, Nevada, Utah, esses países. Depois disso, houve a famosa Marcha para o Oeste, um fato marcante na história dos Estados Unidos. O pessoal que estava na parte litorânea, que era o leste, eles precisavam ir para o oeste, onde estavam os países que foram comprados, e lá só possuía agricultura, então eles tinham que levar tecnologia. Eles foram para lá, o que acabou ajudando eles com tudo, mas acabou prejudicando muitos índios, porque alguns índios perderam suas terras e outros acabaram até morrendo. Eles perderam suas terras porque os estadunidenses chegaram e falaram que as terras deles não estavam ajudando a dar lucro para o país, ou seja, ele não podia ficar naquela terra. Alguns tentaram se defender e acabaram morrendo, mas era triste. Essa ideia dos estadunidenses fazia parte do Destino Manifesto, que como eles possuíam muito poder e também eles achavam que aquilo era ordem divina, então eles podiam explorar, eles podiam ocupar qualquer lugar. Com isso, os Estados Unidos conseguiu aumentar seu território até o Oceano Pacífico, o que ajudou ele nas relações comerciais com o Oriente. Bem, os Estados Unidos foi descoberto por um navegador chamado Cristóvão Colombo, por volta do século XV, mais ou menos. Esse território que foi descoberto, ele foi ocupado por espanhóis, ingleses e holandeses durante o século XVI e XVII. Então os ingleses eles criaram 13 colônias e os holandeses e os espanhóis não gostaram disso, eles quiseram dar menos liberdade para eles. Então os ingleses declararam guerra em 1785, mas no ano seguinte eles declararam independência, ou seja, acabou, não deu mais. Aí com isso, já que acabou a treta, aí eles ficaram independentes. Aí a formação territorial deles foi, tipo, alguns lugares cederam os territórios, outros eles compraram, tipo o Alasca foi comprado da Rússia. E foi isso. A Inglaterra, ela viu que eles tiveram independência, mas como ela era, tipo, meio que dona do país, porque ela descobriu o país, então ela meio que ela só quis aceitar que eles tiveram independência em 1783. O tipo de vegetação dos Estados Unidos, ele é variado, porque é muito espaço. Então é isso, são variados. E os tipos que tem é tundra, taiga, campos frios e desertos. São os tipos da vegetação dos Estados Unidos. Então, vamos para o Canadá agora. Então, os primeiros povos que chegaram no Canadá foram os Vikings, que eles começaram a colonizar. Mas eles tiveram muitas brigas com os nativos que já estavam lá, eles vieram da Ásia. Aí eles começaram a brigar e eles foram obrigados a sair em 1010 depois de Cristo. Ou seja, eles não ficaram lá muito tempo, depois de um tempo. Então acabou aí. Aí depois veio um cara chamado Jacques Cartier, que ele era francês. Aí ele foi até lá e desembarcou no Golfo do Rio São Lourenço, tipo aquela ponta ali, sabe? No Golfo do Rio São Lourenço. Aí ele desembarcou e colonizou aquele lugar. Em 1604 que começou a colonização mesmo.
Aí a França começou a colonizar aquele lugar. Depois da colonização, houve muitos conflitos entre a Inglaterra e a França. Então, isso acabou gerando uma guerra. Na verdade, a Inglaterra acabou gerando a guerra, porque ela chegou na Baía de Hudson, ou Hudson Bay, como você pode ver aí na imagem. Ela chegou nesse lugar e falou: só os ingleses farão comércio. Depois disso, houve muitos conflitos pelas terras entre a França e a Inglaterra. E isso acabou gerando uma guerra. Na verdade, outra coisa que causou a guerra também foi a Inglaterra ter chegado na Hudson Bay, ou Baía de Hudson, como você pode ver na imagem. Ela chegou lá na Baía de Hudson e falou assim: só os ingleses farão comércio aqui, ok? Ninguém liga para os franceses. Os franceses não gostaram disso, então isso acabou gerando a guerra. Bom, a guerra no Canadá e a guerra na Europa, ela durou tempos diferentes. Na Europa, ela durou de 1755 a 1763. E no Canadá durou de 1755 a 1759. Quando a guerra acabou, os ingleses fizeram os franceses assinarem um tratado que dizia que toda a parte do Canadá era dos ingleses, mas os franceses poderiam estar ali e poderiam preservar os seus direitos e suas culturas. Então foi dividido o Quebec e Ontário, que era o Alto e o Baixo Canadá. No Quebec era o Baixo Canadá, onde ficavam os franceses, e o Ontário era o Alto, onde ficavam os ingleses. Em 1867 foi assinado um tratado chamado Ato Norte-Americano, ou North American Act, que fez com que o Canadá pudesse criar suas próprias leis, que tivesse poder legislativo. Em 1982, o Canadá ele ganhou sua independência, graças à nova lei constitucional, que permitiu com que ele fosse separado dos ingleses. A vegetação dele se concentra mais na tundra, porque como ele fica bem alto, ele acaba ficando muito mais frio. E para você que não sabe, em cima, no norte do Canadá, é onde vivem os esquimós. Em 1969, o idioma francês ele foi adotado como a única língua do Quebec. Você só vê francês lá, você pode até achar alguém falando inglês, mas normalmente todo mundo fala francês lá, porque eles ainda estão na cultura do francês e vão continuar preservando isso. As causas da briga entre eles normalmente é o revanchismo que os franceses têm contra os ingleses e os aspectos econômicos. O Quebec, de acordo com o Pacto Lake Beach, ele foi reconhecido como uma cidade diferente. Ele foi reconhecido como diferente porque ele quer se separar pelo motivo da cultura e por vários outros motivos. Por causa do Quebec, em 1969, o país do Canadá ele decidiu fazer com que a língua, uma das línguas oficiais do país fosse o francês. E depois disso, desde aquela época de antes até, os franceses eles já têm uma treta com os ingleses. Por causa, eles têm um revanchismo, eles querem meio que se vingar disso, e por causa dos aspectos econômicos do lugar. A cidade tem um forte movimento separatista que ameaça de vez em quando separar o Quebec do país do Canadá. E em 1980 houve um plebiscito, para quem não sabe é uma votação, e eles votaram para ver se o Quebec ia sair do país e virar ele mesmo um próprio país. Mas então a população votou contra e aí nada aconteceu. Em 1974, a língua francesa ela foi adotada como a única do Quebec, ou seja, você não deve encontrar muita gente falando inglês lá, você acha mais gente falando francês e com a cultura mais francesa mesmo, né? Eles são franceses, né? O apoio da separação do Quebec vem diminuindo a cada ano, o que é bom para o governo, porque o Quebec e outros lugares como Alberta e Manitoba, eles têm a mesma cultura, ou seja, se o Quebec se separar, eles podem acabar querendo se separar também. E isso vai acabar com uma parte da economia do país, porque eles fazem parte da agricultura, o que seria bem ruim para o país. Então é isso, obrigado e falou.